Salve cambada, estamos de volta! Agora para falar um dos melhores blogs que temos sobre videogame, sobre a Nintendo. Como vocês podem ver, estamos com um novo convidado aqui. Esse daqui é o senhor Matheus Cardoso. E aí pessoal, Aê! Vamos galera. Ele ganhou do senhor Thiago Maurano e assumiu a posição. Agora para falar de Nintendo, vamos começar com o senhor Eduardo, vai lá. Galerinha, é o seguinte, com a morte do Sr. Satoru Iwata, presidente da Nintendo, a gente resolveu fazer uma homenagem na parte de games desse bloco, especificamente para Nintendo. Jogadores de PlayStation 3 e PlayStation 4 vão entender a importância de Nintendo. Nintendo é uma fábrica japonesa que foi fundada em 1889 no Japão, e eles eram especialistas em criar cartões artesanais de um baralho chamado Hanafuda, muito conhecido no Japão. De baralho Hanafuda, os japoneses morrem demais e na sucessão hereditária passa um japonês, passa outro japonês, passa outro japonês, passaram de rede de televisão, vendedores de Nissin Ramen e coisas mais, até que resolveram entrar no ramo de fliperama na década de 70 e foram muito mal no Japão. Indo mal com a esquema de fliperama e perdendo muito para fábricas de jogos que estavam entrando no Japão, como a Atari, como o Atari estava que estava entrando com tudo no Japão, e a Bandai. E o que aconteceu? Chamaram um designer, o designer ele falou assim, ó, você vai criar um jogo para você aproveitar. Miyamoto. O Sr. Miyamoto. Falaram, Sr. Miyamoto, você vai criar um jogo para aproveitar as plataformas do Radarscope, que tinha sido um grande fracasso. Só que esse Miyamoto, ele não conhecia nada de tecnologia, então ele falou, bom, vamos criar um jogo de um marceneiro que ia buscar proteger a namorada de um macaco. Né? E não criaram dois personagens, criaram dois ícones. Na verdade, vou corrigir antes de não falar quem que são os ícones. Eles não criaram um jogo para ser baseado, eles queriam atacar os Estados Unidos. Então basearam em três personagens dos Estados Unidos, só que não conseguiram os direitos autorais, que eram Popeye, Bruto e a Olivia Palito como mocinha. Aí entrou quem? Os personagens mais icônicos de todos os jogos até hoje, que é Sr. Mario, vulgo Jumperman, né? Sr. Jumperman, que era do jogo, e o Sr. Donkey Kong. E a Princesa Peach. E a Dona Princesa Peach. As pessoas, disso em diante, foram plataformas, outras coisas criadas, mas disso tudo, todo mundo tem o seu nerdgasmo, tem a sua história, tem a sua conversa, tem o seu jogo, o seu personagem favorito, mas ninguém, eu garanto, ninguém tem tanta história para contar que nem essa cambada retardada, que eles têm muita coisa pra contar. Agora é com vocês, sem cortes, e eu vou continuar no meu aqui, manda bala. Então, é o seguinte, a Nintendo é muito importante pros gamers, porque ela foi o Messias, cara. Sem a Nintendo, hoje a gente não tinha o PlayStation 4, hoje você não estaria jogando Wii, a gente não tinha o Xbox, por quê? A Atari, ela no começo da década de 80, ela bombou. Tá? Com a Nintendo dominando do fliperama e tal, a Atari, em relação a consoles portáteis, ela bombou. Então você tinha a possibilidade de ter na tua casa, a Atari começou a fabricar o Odyssey. Então você tinha a oportunidade de ter na sua casa aquilo que você tinha no fliperama. Então no começo foi um boom, mas em 3 anos, cara, começou a decair muito, começou a flopar a ideia, porque os jogos feitos eram muito simples. Entendeu? E todos sempre quase a mesma coisa, cara, aquela bolinha, enfim. Foi o lançamento do famigerado ET, que o Eduardo até tem. Então eram jogos assim que eram feitos em fundos de garagem. E o que aconteceu? O povo começou a desanimar. E a Nintendo falou, agora é a hora de eu entrar nesse mercado. E em 1983, ela lança no Japão o Famicom. Ela não lança um videogame, cara. Ela lança um computador para a família, um tipo de entretenimento para ser usado em casa. Então, o primeiro videogame foi lançado em 1983 como Famicom. Chegou no Ocidente em 1985, daí como o NES, que a gente conhece. O Nintendinho, né? Nintendo Entertainment System. E o carro-chefe, o primeiro jogo, foi o Super Mario Bros. O Super Mario Bros. Foi como fala? O mascote ficou aí, começou aí o mascote da empresa, né? E daí foi lançado depois o Super NES, que foi o Super Famicom, né? Em 1900
1992. 90, né, cara? Eu acho que foi 90 ou 91. Eu acho que foi em 90. Em 90 no Japão ela lançou, que era um projeto já de 16 bits, que era para ser lançado no NES, mas como a tecnologia era muito escassa, ia ficar muito caro, ela guardou e acabou lançando o NES, que foi um divisor de águas daí que eu acho, dessa coisa de você ter o console na sua casa. Mesmo brigando com a Tectoy que lançou, com a Sega que lançou o Master System e o Mega, o Master que era de 8 bits, que competia com o NES. Só que ela ficava meio assim, cara, a gente ainda tá no mercado, não preciso lançar um videogame ainda de 16 bits. Tanto é que o Mega foi lançado primeiro, né? Aí o Mega Drive foi. O Mega Drive foi lançado primeiro. E ela entra com o Super NES com outro jogo fudidaço, que daí também com o mascote Super Mario World. Super Mario World, que é um dos jogos mais jogados até hoje. E o Super Nintendo, cara, ele teve muitos jogos assim que a gente, puta, cara, daria outro programa pra gente falar. Donkey Kong, Killer Instinct, F-Zero, Legend of Zelda, Soccer. Puta, Eu lembro até hoje, o primeiro videogame que eu joguei na minha vida foi o Super Nintendo, com 3 anos de idade, eu ganhando esse cara. Super Nintendo. 3 anos de idade. Vai, Paulão! Eu ganhava Eu dele. tinha 8 Direito à anos. réplica. Eu tinha 8 anos e nunca gostei de futebol. Então, Não só futebol, não vem com essa não. Eu ganhava sempre praticamente todo nesse jogo. Nesse meio tempo, antes da Nintendo, vamos deixar falar pro último do Nintendo 64, a Nintendo lançou a que eu acho, pra mim, o que ela faz ela sobreviver ainda até hoje, que é os videogames portáteis. Na verdade foi antes do Super Nintendo. O Game Foi Boy, antes do o primeiro Game foi Boy antes que do saiu Super. junto com o Tetris, que é um dos jogos mais icônicos até hoje, saiu nos anos, eu acho que 87, 86, por aí. Hoje esse daqui ainda é uma versão clássica, de 2000, Game Boy Advance, que é meu amor isso daqui. Tem ele Você não aqui viu pra comigo. mim? Caralho. Cara, os caras mudam de ideia. A Nintendo sobrevive até hoje com os portáteis principalmente. Tem vários jogos lançados portáteis ou não portáteis que são franchises incríveis de jogos. Uma delas é essa daqui, ó. O Pokémon é o meu amor. É o que levou a Nintendo por muito tempo. Depois dos portáteis foi além do Pokémon, foi pra Zelda, puxou Zelda portátil que deixou muito bom também. Zelda também é outro que merece um programa inteiro. O Zelda é um jogo muito importante pro 64. O 64 O Ocarina of Time, um dos melhores jogos de Nintendo 64. Considerado o melhor jogo do século XX. Esse videogame aqui, ele é assim... É meu pra falar isso, tá? É meu. Não, vem com essa não, é meu. Tá, ele é assim, ridículo, ele é um divisor assim, que ou o pessoal ama ele ou odeia, tá? O problema dele foi o seguinte, ele foi lançado numa época que a Sony lançou o PlayStation e as mídias, cara, eram em CDs, tá? E só que o que aconteceu com as mídias em CDs? Eram falsificadas muito fáceis e tinha um problema de loading fudido, porque assim, o load foi uma aprendizagem de paciência pra gente gamer, né, cara? Puta, cara, você esperar o load de um jogo ali era um saco. Então eles não quiseram partir ainda pra mídia de CD, eles quiseram ainda ficar no cartucho, porque ele tinha um processamento muito mais rápido. ele tinha um processamento muito mais rápido e muito difícil de piratear. Só que eles perdiam muito com o espaço, cara. Enquanto no PlayStation ele tinha ali diálogos e computações gráficas, filmes, até dentro do jogo, nos cartuchos eles já não podiam mais fazer isso. Então muita gente coloca que a queda com o lançamento daí depois do GameCube, com eles tentando fazer a mídia com mas CD, ainda assim não continuou. Não, e tentar ainda fazer com CDzinho pequeno, não? mini CDs, né, cara? Mini... Parceria com a Panasonic. Mas a Nintendo conseguiu se ressurgir graças ao Sr. Iwata, que faleceu agora no começo de julho. Ele conseguiu voltar, ele falou, não vamos para essa parte de gráfico, que tá todos os outros a concorrência indo. Vamos para a parte da diversão. Ele lançou o Nintendo Wii, que é um dos videogames mais divertidos que tem. Que você joga com controle. Você joga com controle sem fio, de movimento. Enquanto todo mundo estava preocupado com gráfico, com jogabilidade, ele quis jogar tecnologias. E ele lançou o Wii Move. Que no O começo Wii todo mundo Move revolucionou. criticou. No começo todo mundo criticou. Só que foi uma revolução total, tanto que depois o próprio PlayStation tentou copiar. Com o Exato. PS Move. E terminamos o bloco falando, a Nintendo é foda demais. Não, Sr. se Iwata você joga- teve um negócio, teve uma importância incrível para a Nintendo. Se a gente tem a oportunidade de ter consoles hoje em casa,
foi por causa da Nintendo. Vamos homenagear o Sr. Iwata, vamos juntar as mãos. Sr. Iwata, onde quer que o senhor esteja, muito obrigado. É isso aí. Valeu! Daqui a pouco a gente volta.